Tudo ok com o áudio e os slides? Com todo mundo conseguindo ver? Ok. Bom, então a gente falou na varredura abdominal que normalmente a gente começa fazendo a avaliação pela vesícula urinária. Então, para começar, a vesícula urinária ou é bexiga? O que é mais certo a gente falar, né? As duas formas são corretas, tá? Na última nómina anatômica de 2017, eles classificaram como bexiga. Então, bexiga urinária seria a forma mais correta de nomenclatura, tá? Seria a forma mais atual. A localização da bexiga, então, ela está sempre em abdômen caudal, né? A localização topográfica está ali na região do meio, medial de abdômen caudal. Para uma boa avaliação da bexiga, é necessário pelo menos 2 horas de repressão vesical, tá? Então, no mínimo, 2 horas esse animal tem que estar sem urinar. O perfeito seria entre 2 e 4 horas, que aí a gente tem uma boa repressão vesical e a gente consegue uma boa avaliação das paredes e das estruturas ao redor, que a bexiga vai ajudar a gente a visibilizar, tá? Em relação, então, ao formato, o formato da bexiga, ele é esférico ou elipsoide, tá? Dependendo da quantidade de urina que tiver localizada no lumen vesical. Então, se ela tiver menos repleta, uma menor repressão, ela vai ter o aspecto elipsoide. E se ela tiver mais repleta, vai apresentar o aspecto mais esférico. E ela é preenchida por conteúdo anecoico, né? A parede da vesícula urinária ou da bexiga urinária é muito importante para a nossa avaliação. Então, a gente vai visualizar 3 camadas de parede, tá? A gente consegue separar a camada mucosa, que é a camada mais interna, que ela vai ser uma camada hiperecóica, ou seja, com a coloração mais esbranquiçada, mais brilhante, tá? A gente vai precisar avaliar nessa camada se ela está bem regular, se ela está lisa ou se ela vai apresentar irregularidades, para saber se essa parede de bexiga se está normal ou se está alterada. A segunda camada que a gente visualiza é a camada muscular, que é uma camada que vai se apresentar para a gente como uma camada hipoecóica. E depois, por último, a gente visualiza uma camada mais externa, que é a camada serosa. A serosa, ela apresenta para a gente, de novo, como outra camada hiperecóica. Ou seja, a gente vai ver na parede da bexiga 3 camadas, uma branca, uma escura, outra branca, tá? E a mensuração, a gente tem que pegar todas as 3, do início ao fim de todas as 3, tá? Para fazer a mensuração correta da parede da bexiga. Primeiro, a gente vai avaliar em corte longitudinal essa bexiga, ou seja, o meu transdutor ele vai estar posicionado com o meu ponto de referência voltado para a cabeça do paciente, tá? E eu vou fazer um movimento de leque para as laterais. Então, esse é o meu movimento para conseguir uma imagem longitudinal, tá? A imagem ultrassonográfica longitudinal. Depois de fazer essa avaliação longitudinal, a gente gira o transdutor e eu vou segurar esse transdutor com o meu ponto de referência voltado para a direita do paciente e aí eu vou fazer uma varredura em corte transversal. O movimento que eu faço com a mão no corte transversal, ele vai ser de caudal para cranial, de cranial para caudal. Tá? Então, ele é ao contrário da posição do meu transdutor. E é muito importante sempre, sempre, sempre
fazer o balotamento ou turbilhamento da bexiga para verificação se tem sedimentos ou outras estruturas no lúmen vesical, tá? Então, na teoria, todo o líquido ali da bexiga deve ser anecoico, deve ser bem escuro, sem presença de nenhum outro tipo de conteúdo. Mas a gente faz o balotamento para tentar identificar se existem outros tipos de conteúdo que possam significar alterações. Então, esse vídeo, ele traz pra gente uma bexiga, tá? Deixa eu ver, não vai aparecer a minha... Aqui, agora vai. Então, a gente consegue identificar aqui, bem discretamente nessa região, tá? A parede, a profundidade de 8 centímetros, tá? O meu ponto focal, aqui eu tenho 2 pontos focais nessa região dessas 2 ampulhetas, tá? Então, ele está realmente focalizado para essa região aqui de avaliação, tá? Aqui nessa região está a região de parede, eu poderia abrir mais um pouco a tela, fazendo um zoom para conseguir visibilizar melhor essa parede da vesícula urinária para eu poder fazer a mensuração. Tá? Então, vou voltar aqui o vídeo, observem novamente. A gente consegue visibilizar que parece ter um pouco de conteúdo junto aqui a parte anecoica da vesícula urinária e aqui a parede a gente consegue ver 3 finas camadas, uma branca, uma escura, outra branca, tá? Então essa é a parte que a gente faz a mensuração. Aqui o ideal seria fazer o balotamento para ver, tentar identificar, por exemplo, isso aqui pode ser aquele artefato de espessura de corte. Então eu preciso fazer o turbilhonamento para verificar se isso aqui se movimenta. Então, o mesmo animal, um zoom um pouco maior para facilitar a visualização da parede, tá? Eu estava com uma profundidade de 8 centímetros, passei por uma profundidade de 4 centímetros para conseguir visibilizar melhor essa região. E o ponto focal aqui, mais para a região de parede, para dar uma melhor nitidez aqui nessa região, tá? À medida que a bexiga se movimenta, a gente viu, então, que realmente essas estruturas estão se movimentando. Então, isso para a gente é a presença de sedimento urinário. Bom, então isso é uma parede normal de vesícula urinária, a gente consegue ver que ela é bem lisa. Nesse caso, a bexiga não está tão repleta, então ela está num formato elipsoide, tem a presença de um pouco de sedimento. Ok, a mensuração da parede normal, aqui não mostrou, mas não tem nenhum sinal de alteração. O que eu posso encontrar de alterações? Quais os tipos de alterações eu posso ver e com que relacionar? Claro, vocês vão ver isso em mais detalhes, tá? Durante o curso, durante o estudo de cada sistema, vocês vão ver isso detalhadamente. Mas, assim, de forma resumida, o que a gente avalia? Né? Então, na avaliação da parede, eu posso ter sinais de cistite. Se eu tenho alterações sutis, isso me indica uma cistite aguda, tá? Então, quando eu tenho poucas alterações, é indicativo para mim, é mais sugestivo que a alteração inflamatória seja aguda, seja de pouco tempo. Eu vou encontrar irregularidade na parede e um leve espessamento de parede. Então, a estrutura que eu vejo lá, trilaminar, né, as 3 linhas de parede, eu não vou conseguir definir completamente essas linhas. É importante dizer, gente, que o ultrassom, ele é um exame que não dá para ser avaliado somente por imagens depois, tá? Então, essa parte teórica que a gente traz para vocês, tudo, não dá para fazer avaliação só por essas imagens.
As imagens ajudam a gente a estudar, mas o ultrassom ele é um exame muito dinâmico. Então, eu só consigo ver realmente a definição de uma estrutura durante o exame, tá? Então, é muito importante que a gente entenda para que na hora da prática a gente conseguir fazer realmente essa avaliação. Só por imagens realmente é um pouco mais complicado, porque as imagens nunca dão a estrutura por inteiro, digamos assim. Então, se eu tenho uma indefinição parcial da minha estrutura laminar, isso me indica uma alteração aguda. Já a cistite crônica, ela nada mais é do que a evolução das alterações que eu encontraria na cistite aguda. Então, ao invés de só uma irregularidade e um leve espessamento de parede, eu vou ter um aumento exacerbado na parede, na espessura da parede urinária, e uma irregularidade também bem exacerbada. Então, chega a perder o formato normal ali de bexiga, aquele formato esférico, e eu não vou conseguir avaliar a parede, a estrutura trilaminar da parede. Isso se perde completamente. Então, eu não consigo fazer essa diferenciação. Muitas vezes a parede fica uma camada só de uma ecogenicidade ali de um cinza médio a claro, tá? Então, ela aumenta um pouco a ecogenicidade e vira uma coisa só. E normalmente, quando eu tenho uma cistite crônica, eu tenho a presença de muito sedimento urinário associado. E como é que eu posso diferenciar um sedimento ou uma neoplasia ou um cálculo de um coágulo, né, dentro da bexiga? O coágulo, normalmente, ele não tem um formato específico, então a gente chama de amorfo, tá? Ele costuma ser heterogêneo, e quando a gente faz um movimento de balotamento, de turbilhamento, ele vai flutuar no lúmen vesical. Então, ele fica dançando, mudando de lugar dentro da bexiga, mas aquela estrutura grande, amorfa, ele pode mudar o formato e fica se movimentando conforme o líquido se movimenta também, tá? Então, isso é indicativo para a gente de que é um coágulo. Existe, sim, a possibilidade do coágulo estar aderido à parede, tá? É raro, mas acontece. Se esse coágulo estiver aderido à parede, é um pouco mais difícil da gente diferenciar de outras causas, né? De neoplasia, por exemplo. Mas, normalmente, mesmo quando a gente tem um coágulo aderido, a gente tem outros coágulos soltos, né, flutuantes, e presença de muito sedimento junto, provocado pelos microcoágulos. O cálculo vesical, que eu escrevi errado, faltou um L, o cálculo vesical ele vai ser uma formação semilunar com bordo ventral hiperecogênico, formador de sombra acústica. O que isso quer dizer? Vem cá, setinha. Então, se eu tô lá na minha avaliação com o transdutor microconvexo, né? Eu tenho aqui a vesícula urinária, que eu tô vendo parcial. Então, eu vou ter uma formação semilunar. Então, eu vou ter uma meia-lua aqui só, tá? Independente do tamanho do cálculo, tá? Com bordo ventral hiperecogênico. Então, lembra que no ultrassom, o ventral é aqui, tá? Então, esse bordo de cima aqui mesmo, da meia-lua, é que vai estar hiperecogênico. E embaixo, a gente vai ter aquela formação de sombra acústica, tá? Então, lembrem-se que 100% dos cálculos formam sombra acústica. Então, eu não vou conseguir avaliar, por exemplo, o tamanho de cálculo. Por quê? Porque eu só vejo a cabecinha dele. O restante forma sombra. O ultrassom, ele não atravessa pelo cálculo para eu conseguir avaliar a parte interna do cálculo, fazer uma mensuração do tamanho do cálculo. Então, isso é muito complicado. Às vezes, a gente tenta mensurar aqui de um ponto ao outro no que a gente está vendo para ter uma noção de tamanho. Mas não é só um chute,
tá? Não dá para a gente fazer a avaliação completa disso, não. Então, o cálculo vesical, a gente sempre tem essa formação de sombra acústica e o que a gente vê é só o bordinho hiperecogênico semilunar lá na porção ventral. E a gente não costuma contar, tá? Não se deve contar cálculos, aliás, contar nada com o aparelho de ultrassom. O aparelho, como ele faz cortes segmentares e a gente faz a movimentação em leque, a gente pega um cálculo várias vezes, tá? Então, é bem complicado a gente fazer essa contagem. Às vezes parecem que são muitos e são poucos, e às vezes parecem poucos e são muitos. Então, a gente nunca arrisca fazer contagem de cálculo, nesse caso, pelo ultrassom. O que mais que a gente pode encontrar de alteração na bexiga? As neoplasias. E como é que a gente pode fazer essa diferenciação? A gente tem dois tipos de apresentação para essas neoplasias. O mais comum são pequenas neoplasias, que aparecem mais como irregularidades da parede ou pequenos nódulos ali adjacentes à parede. E normalmente são nódulos com pouca aderência. A gente consegue ver como se fosse um pólipo. É quase como olhar uma verruga. Ele está em contato com a parede, mas ele não está difuso na parede. Então, ele não tem um aumento difuso ali na parede. É só aquele pontinho mesmo de localização. Não localizadas no trígono vesical. Então, quando elas não estão localizadas no trígono vesical, estão mais no ápice da bexiga, normalmente esses tumores são benignos e de crescimento lento, tá? Quando tem essas características. Já quando a gente encontra tumores maiores, mais aderidos na parede, então a gente vê que a parede ao redor dele já tem bastante irregularidade, não só no local daquele nódulo, mas adjacente ao nódulo a gente já começa a ter irregularidade de parede também. Vascularização nesse nódulo, tanto ela pode ser intranodular, como pode ser periférica, e quando o tumor é localizado no trígono vesical, isso já dá uma indicação para a gente de que esse tumor pode ser maligno. E normalmente, tumores com estas características têm um crescimento moderado a rápido, tá? E a uretra? Bom, não é normal a gente fazer ultrassom de uretra, né? A uretra a gente visualiza pouquíssima parte, um pedacinho só da uretra, ali na região cranial, se for macho ainda ali só entre a bexiga e a próstata, então é onde normalmente a gente visualiza só a saidinha mesmo da uretra ali do trígono vesical. Isso se a bexiga, vesícula urinária tiver com uma boa repressão. Se ela tiver vazia, esquece, não dá para ver a uretra, a gente não consegue fazer uma boa imagem pela ultrassonografia, tá? Às vezes a gente vai conseguir visualizar se ela tiver uma dilatação, mas também, de novo, a vesícula tem que estar repleta, tá? E se ela tiver uma dilatação, a gente consegue fazer umas boas imagens aí de uretra. Depois até tem uma para mostrar para vocês. E ela é uma estrutura tubular, com pouca definição de parede, tá? Às vezes a gente consegue ver uma linha discretamente mais ecogênica se a gente tem uma dilatação uretral, com conteúdo anicogênico. Bom, saindo da bexiga, uretra, a gente vai para a próstata, né? No caso dos machos. A localização da próstata, então, ela está ali no lobo caudal da bexiga, já no início da parte cranial da uretra. Mas em cães pequenos, principalmente, a gente não consegue ver a próstata se a bexiga estiver vazia. Então, é muito importante que a bexiga do paciente esteja com uma boa repressão. Eu não consigo avaliar e esse paciente veio para avaliação de próstata, o que se pode fazer?
sonda o paciente e injeta soro fisiológico, tá? Então, a gente finge uma repressão de bexiga mesmo, para poder fazer uma boa avaliação prostática. A próstata, ela vai ter formato esférico, tá? A gente vai conseguir ver ela em duas partes. Então, a gente consegue ver a próstata esférica com a uretra passando ali, em alguns casos, tá? Nem sempre a gente consegue visualizar direitinho a uretra, mas a gente chega a ver uma linhazinha de separação, que é a topografia de uretra, com a separação do polo dorsal e do polo ventral ali da próstata. A próstata normal, ela tem a característica bem homogênea, tá? Ecotextura bem homogênea, com ecogenicidade e ecotextura muito semelhante à do baço. Então, a coloração da próstata, ela vai ser bem semelhante à coloração do baço no ultrassom. No gato, é bem chatinho de visualizar a próstata. A uretra, ela não passa dentro da próstata como no cão, ela vai passar ao lado da próstata. E a repressão da bexiga, ela não influencia muito para a visualização da próstata do gato, tá? Então, nessa espécie, é bem complicado visualizar a próstata, bem difícil, exige bastante experiência e conhecimento da anatomia prostática do gato, tá? Então, já é uma ultrassonografia um pouco mais avançada, tá? Então, quando vocês conseguirem ver próstata no gato, podem cantar parabéns, soltar fogos, porque é difícil, não é fácil. Bom, primeiro a gente avalia a próstata com corte longitudinal, tá? Então, lembrando, corte longitudinal, o transdutor, ele tá com a marcação voltada para a cabeça do paciente, tá? E depois o corte secundário é o corte transversal, com a marcação voltada para a direita do paciente. As dimensões da próstata. Como é que a gente sabe se a próstata está aumentada ou não? Na ultrassom, a gente tem diversos estudos, diversos parâmetros diferentes, mas o mais utilizado na prática, assim, mais rápido para a gente ter uma ideia se está aumentado, se não está, a gente considera para pacientes a cada 10 quilos de peso, pacientes de até 5 anos de idade, uma média de 1,5 centímetros de comprimento, com desvio padrão de 50% a mais, tá? Então, se eu considero, por exemplo, um paciente de 10 quilos, ele tem menos de 5 anos de idade, e eu vejo uma próstata de 1,5, ela tá normal. Um pouquinho maior que isso, ela tá normal, tá? Agora, passou de 2,5, ela já tá bem aumentada, tá? Para pacientes com mais de 5 anos, pacientes mais idosos, essa média de 1,5, ela ganha um desvio padrão de até 100% a mais, tá? Então, é normal visualizar próstatas de, por exemplo, 3 centímetros em pacientes idosos de até 10 quilos e a próstata ainda estar normal, tá? Quanto menor o animal, maior a próstata proporcionalmente, tá? Significa que ela vai passar dos 3 centímetros? Não, não é isso. É porque um animal muito pequeno, a próstata vai parecer muito grande, mas é por isso que a gente tem que fazer essa medida direitinho e jogar o desvio padrão. Normalmente, animais menores vão ter o desvio padrão mais alto do que os animais maiores. Então, aqui, uma imagem de próstata. A gente consegue visualizar nessa imagem aqui um pedacinho da bexiga, tá? Já pegando o finalzinho da bexiga. Aqui, a região de uretra. E aqui, um formato ovalado, né? Elipsoide aqui. Então, essa região é a próstata. Conforme a gente movimenta o transdutor, é que às vezes aparece aqui a uretra prostática, uma linhazinha referente à uretra só, tá? Uma linha hipoecogênica. Nem sempre, principalmente em cachorros grandes, nem sempre a gente consegue pegar a próstata até o final, tá? Mas aí a gente faz direitinho a mensuração, o máximo possível que for. Às vezes a gente até
passa um pouquinho do que a gente está vendo, vocês vão ver lá na prática, que conforme a imagem que a gente adquire, a gente não vê o finalzinho, mas na hora do dinâmico a gente viu onde estava terminando e vê mais ou menos aqui um pontinho a mais e faz essa mensuração aproximada. Tá? E quais que são os tipos de alteração prostáticos mais comuns? A gente pode ter a hiperplasia prostática benigna. As características que a gente vai encontrar são a próstata aumentada, mas ela permanece com uma textura homogênea, mas pode ter presença de cistos. Lembrando que os cistos, eles têm o bordo hiperecogênico e conteúdo anecoico, né? Então, pode ter a presença desses cistos aí, normalmente bem redondinhos, bem delimitados, ainda é considerado hiperplasia prostática benigna. Quando é uma neoplasia, os sinais também dão uma próstata aumentada, mas normalmente tem a presença de nódulos heterogêneos e cavitários. Então, ao invés de 1, 2, 3 cistos bem definidos, a gente vai ter um monte de textura cística, de textura cavitária, porém, essas texturas têm os bordos totalmente irregulares, tá? Diferente dos cistos, que são bem redondinhos, que dá para a gente delimitar bem. Já o nódulo cavitário, ele não tem essa delimitação, são vários formatos diferentes, tudo irregular, e uma textura heterogênea difusa. Então, esse acinzentado que a gente vê aqui nessa região da próstata, essa textura homogênea, essa textura hipoecogênica, ela vai mudar completamente, vai passar a ser uma textura, uma textura heterogênea, e ela pode ficar mais ecogênica também, tá? Com presença de várias estruturas anecoicas, que são as estruturas cavitárias. E os abscessos prostáticos? Como é que a gente diferencia o abscesso da neoplasia ou do cisto? No caso do abscesso, ele pode confundir mais com a neoplasia cavitária, tá? Porque o abscesso, além dele aumentar a ecogenicidade ao redor da região necrosada, essa região necrosada, ele vai dar um aspecto mais anecogênico, como se fosse o cisto, irregular também, como um nódulo cavitário, só que a diferença é que o conteúdo dele tem sedimento, tá? Então, o abscesso, ele sempre tem sedimento nesse conteúdo anecoico. Mas realmente é difícil, só pela ultrassonografia, algumas vezes é difícil a gente diferenciar de neoplasia cavitária para abscesso prostático. Aí, realmente, quem vai fazer essa definição é só o exame histopatológico. Os testículos. Uma ultrassom de testículos. Os testículos estão localizados na bolsa escrotal, normalmente. Eles vão ter o formato ovoide, tá? Tem uma textura bem homogênea, semelhante a baço e fígado. Vão ter uma presença de uma linha hiperecogênica central. Essa linha, ela é chamada de sulco mediano. O sulco mediano, ele é o guia para a pesquisa de testículos ectópicos. Então, quando o testículo ele não está lá na bolsa escrotal e o paciente vem para a ultrassonografia para tentar encontrar esse testículo, a gente vai fazer uma ultrassonografia abdominal, desde o polo caudal dos rins, dos dois lados, né, ou dependendo do lado que foi ectópico, chegando até a região inguinal, tá? Procurando por uma estrutura ovoide com uma linha hiperecogênica central, tá? Para diferenciar das outras estruturas, para diferenciar de um linfonodo, principalmente, tá? Porém, em alguns casos, quando o animal já é mais idoso, nunca procuraram por esse testículo já sofreu uma atrofia, não se tornou neoplásico, mas sim sofreu uma atrofia, esse sulco desaparece. E aí é praticamente impossível, pelo ultrassom, fazer a localização desse testículo, tá? Então, aqui a gente está vendo os dois testículos, aqui o direito, aqui o esquerdo. Eu vejo aqui a cápsula, né, na região dorsal
Lembra que aqui é ventral, aqui é dorsal. Uma estrutura que eu não consigo pegar totalmente, mas ela é ovoide. Mas aqui na imagem eu não, né, provavelmente era um paciente maior, não deu para pegar tudo numa imagem só, mas a gente consegue ver aqui um parênquima homogêneo, uma linha hiperecogênica central, então a gente vê aqui às vezes até duas linhas, às vezes dá até para ver essa separação, e mais parênquima até a região ventral, tá? Do outro lado a mesma coisa, parênquima, linha hiperecogênica, parênquima, e aqui pegou só um pedacinho da cápsula. Então, essa é uma imagem normal de testículo. O que pode aparecer de alteração aí? Principalmente neoplasias. A característica da neoplasia testicular na ultrassonografia, normalmente, ela apresenta nódulo, um ou mais nódulos, com característica heterogênea. Tá? Então, ela vai perder aquela característica uniforme do testículo normal e vai passar a ter uma característica heterogênea. A maioria das vezes, a neoplasia testicular ela é unilateral e é mais comum do lado direito, bem mais comum do lado direito. E vai acontecer uma perda do formato ovoide e vai ter aumento de volume do testículo. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar esse aumento de volume e fazer a mensuração pelo ultrassom, porque, de novo, muitas vezes o testículo é maior do que a minha probe, do que o meu transdutor. Mas na palpação a gente consegue ver a diferença de tamanhos entre um testículo e outro. Tanto ela pode ser maligna quanto benigna, tá? Mas ambas são de crescimento lento. Então, uma das características da neoplasia testicular, mesmo maligna, é que é de crescimento lento. Uma outra alteração que pode acontecer, que a gente pega no ultrassom, é a varicocele. A varicocele ela é a dilatação dos vasos testiculares e vai aparecer no ultrassom o plexo, que o plexo num testículo normal, normalmente a gente não consegue visualizar. Tá? E os rins? Como é que é uma ultrassom dos rins? Bom, primeiro a gente tem que saber a localização. O rim esquerdo, ele tá lá no abdômen cranial esquerdo, um pouco mais caudal em comparação com o rim direito, e por isso ele é um pouco mais fácil de ser localizado, né? Então ele fica ali um pouco mais solto, um pouco menos de contato, menos escondido ali, não tão dentro do gradil costal. O rim direito, por ele ser mais cranial, ele já está em contato direto com o gradil costal e em contato com o fígado. Então, isso às vezes atrapalha a gente na localização do rim direito. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, algumas vezes exige até um pouco de força, de pressão no abdômen do paciente, para a gente fazer uma boa localização. E em alguns casos, quando o fígado está diminuído, essa dificuldade aumenta, por esse rim ficar mais cranial ainda, e algumas vezes a gente tem que trocar a janela acústica e fazer uma janela na região intercostal mesmo, entre uma costela e outra, para conseguir fazer uma boa visualização do rim direito. Os tamanhos entre rim direito e esquerdo são obrigatoriamente semelhantes, não precisam ser exatamente iguais, mas tem que ser bem parecidos. E como é que a gente faz a avaliação de tamanho na ultrassonografia? O tamanho ele é medido pelo comprimento do rim, né, na imagem longitudinal, tá? Dividido pelo diâmetro da aorta. Então, a gente faz a visualização da aorta, mede o diâmetro e pega o comprimento do rim, divide por esse diâmetro, a gente vai encontrar o valor em centímetros. Esse valor que a gente encontra é a medida que a gente utiliza para avaliação de tamanho renal ultrassonográfica. Normalmente, essa medida vai variar de 5,5 até 9,8 centímetros. Os cortes para variação renal.
O corte primário, ele é o longitudinal, seguido pelo corte dorsal, que também é bem importante. E como corte secundário, a gente tem a avaliação do corte transversal. A avaliação do corte transversal ela é especialmente importante para a avaliação de pelve renal, especialmente se a gente tem a suspeita de que possa haver cálculos renais. Então, o local mais comum da gente encontrar cálculos renais é no corte transversal na região de pelve renal. Que são as estruturas que a gente vai visualizar. Então, a gente consegue identificar no ultrassom a cápsula renal, que vai ser uma linha hiperecóica de contorno renal, a cortical renal, que é o parênquima mesmo renal, ele se mostra como uma estrutura hipoecóica homogênea. Depois a gente consegue ver a junção corticomedular, tá? Que é o encontro da cortical com a medular mesmo, e isso muda um pouquinho a ecogenicidade nessa região de encontro. Essa ecogenicidade está um pouquinho aumentada, não chega a ser hiperecóica, mas ela é um pouquinho mais aumentada do que a cortical do que a da cortical simples mesmo, que é a hipocogenicidade cortical. E aí a gente vai ver a medular com os divertículos renais, né, que são aquelas curvinhas que a gente vê mesmo o desenho renal. E a gente vê a pelve. Na longitudinal, a gente considera a pelve a parte mais próxima ali da região de ureter. Mas para avaliar uma boa avaliação de pelve, a gente vai fazer realmente, então, o corte transversal para uma avaliação mais acurada. A avaliação de ureter a ultrassom é muito difícil a gente conseguir visualizar o ureter propriamente dito, a não ser que ele esteja alterado, tá? Mas a gente consegue ver ali direitinho a pelve renal, onde ele está desembocando, só para ver se tem dilatação ou não. A relação corticomedular, ela tem que ser sempre de 1 para 1. O que é isso? Vamos ver aqui uma imagem e eu já mostro para vocês. Então, a gente tem aqui um rim esquerdo. Observem que vai aparecer aqui o baço. Aparece um pedacinho do baço. E a gente consegue ver o rim aqui. Ó, aqui ficou melhor. O baço praticamente inteiro aqui. E o rim esquerdo bem bonitinho. Então, a gente consegue ver aqui, hiperecóico, a cápsula renal, hipoecóico, a cortical renal. Aí, hiperecóico de novo, a junção corticomedular. Aí, anecóico, a medular renal. Tá? A pelve, deixa eu ver se ele aceita. Aqui. A pelve renal, a gente vai considerar essa região de espaçamento que tem aqui no centro da medular. Tá? Acho que eu não coloquei em vídeo a imagem transversal, mas depois eu mostro para vocês. E o que é essa relação corticomedular que tem que ser de 1 para 1? A espessura da cortical tem que ser igual à espessura da medular. Tá? Se uma tiver aumentada, tem alteração. Tá? Se estiverem diferentes, se essa relação não for de 1 para 1, tem alteração renal. E aí a gente tem que entender qual é o tipo de alteração que pode dar esse tipo de imagem. Bom, a gente pode ter nos rins alteração de cistos renais. Então, a gente vai ver áreas cavitárias esféricas com conteúdo anecóico. Tá? Então, vão ser mesmo bolinhas, como a cápsula hiperecogênica e conteúdo anecóico. Os cálculos, da mesma forma que na bexiga, os cálculos 100% deles vão fazer sombra acústica.
Então, é uma forma da gente utilizar o artefato ao nosso favor, fazendo um bom diagnóstico. E a gente pode ter as nefropatias. Uma nefropatia aguda, ela vai me dar um aspecto de glomerulonefrite, nefrite intersticial ou tubular ou pielonefrite. Mas no ultrassom, o que eu vou ver? O que classifica para mim que é uma glomerulonefrite, uma nefropatia aguda ou um outro tipo de nefropatia? Esse rim, essa cortical renal, ela vai diminuir, tá? Então, eu vou ter uma diminuição da ecogenicidade renal. Então, lembrem-se que a cortical, ela já é a mais hipoecogênica, né? Dos parênquimas que a gente vai avaliar no abdômen. E quando ela perde mais ainda a ecogenicidade, esse rim ele vai ficar bem escuro mesmo, tá? Isso indica pra gente que seja uma nefropatia aguda. A nefropatia aguda, ela não faz perda grosseira de anatomia. Então, o rim, ele vai continuar com o mesmo formato, a cápsula, o bordo renal, ele vai continuar liso, vai continuar bem definido e a cápsula vai continuar hiperecogênica, tá? Eu só vou ter mesmo alteração na ecogenicidade da cortical renal. Eu posso ter também uma leve diferença entre a relação córtico-medular. Tá? Normalmente, aumenta um pouquinho a espessura da cortical. E numa nefropatia crônica? Numa nefropatia crônica, eu tenho a evolução da doença aguda. Então, eu vou ter perda das estruturas internas renais, e aí sim eu posso ter perda moderada ou até acentuada da morfologia renal. Então, eu vou ter a relação córtico-medular totalmente alterada. Eu vou perder ali aquela linha hiperecogênica da junção córtico-medular, tá? Então, essa linha não vai ser possível de visualizar mais, essa diferenciação córtico-medular. O rim, dependendo do tempo, da cronicidade, ele pode chegar a apresentar aumento da ecogenicidade da cortical. Então, esse rim, ele pode vir a ficar tão esbranquiçado quanto o baço, por exemplo, tá? E ele vai ter uma diminuição do tamanho, porque pela lesão ser bem crônica, esse rim começa a atrofiar, tá? Então, ele vai diminuindo de tamanho. Em casos de neoplasias. Nos casos das neoplasias, eu posso ter neoplasia nodular, e aí ela vai ser heterogênea no rim, ou eu posso ter um aumento heterogêneo difuso da estrutura renal, tá? Então, o rim ele vai ficar somente heterogêneo, eu não vou ver nenhuma neoformação propriamente dita. Eu tenho um rim grande e heterogêneo, então isso já é também sinal de neoplasia. O abscesso, ele já vai ser uma formação amorfa com bordos internos irregulares, né? Então, ao contrário do cisto, que vai ser uma formação bem redondinha, esse não vai ter um formato adequado, e a região que é anecoica vai ter presença de sedimento hipoecogênico junto. Então, isso classifica como um possível abscesso. Uma lesão comum da gente visualizar também é a dilatação de pelve e de ureter, tá? A dilatação da pelve renal, ela normalmente é secundária à hidronefrose. Quando a gente pega logo no início, numa obstrução muito recente, a gente vai ver somente essa pelve dilatada. Então, a gente vê ali a relação córtico-medular, a medular vai estar um pouco aumentada de tamanho, tá? Eu tenho mais visualização de anecogenicidade no rim do que da cortical em si. Então, esse é um sinal de dilatação de pelve já. E quando essa hidronefrose ela já está bem avançada, eu perco totalmente a morfologia interna renal. Chega a ficar só a cápsula, tá? Então, algumas vezes a gente vê a cápsula renal irregular e um monte de líquido dentro.
E isso é hidronefrose, uma hidronefrose bem avançada que já destruiu esse rim. Então, a cortical ela vai sendo destruída conforme o grau de hidronefrose. E o ureter, quando a gente vê dilatação, a gente já pode chamar de hidroureter. Então, o ureter ele vai dilatando e pode chegar a formar algumas bolsas mesmo de dilatação, mas uma leve dilatação a gente já chama ele de hidroureter. Até aí tudo bem, gente? É muita informação. Tudo bem. Então vamos para o baço. O baço, ele é uma estrutura filiforme, ou seja, parece uma linguazinha, uma linguetazinha, tá? Compridinho. Tá localizado em abdômen cranial esquerdo, entre o estômago e o rim esquerdo, eles têm contato direto, tá? Ele é aderido ao estômago pelo ligamento gastroesplênico e ele sempre, um baço normal, é claro, sempre tem a textura homogênea. Em relação à ecogenicidade, lembrem-se que ele é o mais ecogênico quando comparado com o fígado e a cortical renal. Então, dos três, ele sempre vai ser o mais esbranquiçado, tá? Os bordos normais, lisos, com margem regular. O corte primário do baço é o longitudinal, e esse é o corte mais importante do baço. Praticamente, a gente só vai usar o corte transversal em baço quando a gente tiver alterações. Num baço normal, é sempre o longitudinal, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura filiforme, eu consigo ver a cápsula, aqui ventral e dorsal, mais hiperecogênica, e notem que a gente consegue ver aqui estruturas tubulares anecogênicas, que são vasos, tá? Quando a gente pega esses vasos em sentido longitudinal, a gente consegue ver mesmo o caminho que eles estão fazendo aqui no baço. E se vocês prestarem atenção, eu vou passar o vídeo de novo, vocês observem aqui nessa região que a gente vê a junção de vários vasos. Então, aqui a gente tem o hilo esplênico. Ó, aqui deu para ver rapidamente a junção dos vasos caindo num grande vaso, que é na região do hilo esplênico, tá? Então, o baço tem toda essa... É normal aparecer essas bolinhas um pouco mais ecogênicas, que são vasos que a gente está pegando na transversal. O baço, lembrem-se que é uma estrutura muito vascularizada, tá? Então, ele tem mesmo esse aspecto, principalmente no transdutor linear, que é um transdutor de melhor resolução. Lembrem-se que é um transdutor de detalhes, a gente consegue ver esse detalhamento. Se eu tiver num transdutor microconvexo, eu não vou conseguir fazer tanto detalhamento assim desses vasos em transversal, tá? Mas é normal, no linear, a gente vê essas bolinhas aqui, e mesmo assim a gente considera como uma estrutura homogênea, tá? E o que a gente pode ter de alteração no baço? A gente pode ter neoplasias, principalmente, né? No caso das neoplasias esplênicas, o diagnóstico, o ultrassom, ele já dá um diagnóstico sugestivo mesmo. É comum a gente ter neoplasias do tipo heterogênea difusa, em que a gente não vai ter formação de nódulos, somente o aspecto do baço vai mudar, e aí ele vai ter um aspecto bem heterogêneo, com áreas escuras, áreas mais claras, e uma diferenciação bem nítida, tá? Com aumento da dimensão. A gente pode ter neoplasia heterogênea nodular, e aí a gente consegue ver nódulos cavitários. Nesse caso, de forma alguma deve-se fazer biópsia ecoguiada, se esses nódulos forem heterogêneos, porque o risco de sangramento é muito alto, tá? Então, quando a gente tem nódulo heterogêneo,
não biopsia, não faz biópsia fechada, não faz biópsia ecoguiada, tá? Tem realmente que partir para uma laparotomia. E a gente pode ter os nódulos, as neoplasias nodulares homogêneas. Aí já é possível, sim, fazer uma biópsia ecoguiada. E no caso da neoplasia difusa heterogênea, a gente também pode fazer a biópsia ecoguiada. Só no caso da heterogênea nodular que é contraindicado. Claro, depois de fazer as outras também, a gente precisa fazer todos os exames, saber se esse animal está com a plaqueta normal, como que está a coagulação desse paciente, né? Então, toda aquela parte clínica mesmo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. O mais comum da gente ver no ultrassom é a esplenomegalia, e a gente consegue chegar nesse diagnóstico, né, nessa avaliação de que o baço está aumentado, quando a gente vê que a cauda do baço está ultrapassando o polo caudal do rim esquerdo. Então, lembrem-se que na anatomia, o baço ele é separado em 3 porções: cabeça, que é a parte que está lá conectada junto ao estômago, corpo e cauda. Então, quando esse baço aumenta, essa cauda que estaria ali bem na lateral do rim esquerdo, ela consequentemente desloca, esse baço aumentando, ele vai aumentar como se fosse para caudal no paciente. Então, ele chega a estar lá na região de vesícula urinária, tá? Então, ele aumenta tanto que ele está em contato direto, às vezes até deslocando a bexiga urinária, de tão aumentado que ele fica. Congestão esplênica, como é que a gente chega nessa sugestão de congestão esplênica? Lembrando que o baço é o mais ecogênico dos 3. Quando ele diminui a ecogenicidade, lembra lá naquele slide da balancinha que a gente viu? O edema, ou seja, congestão nesse caso, vai diminuir a ecogenicidade. Então, se eu tenho mais sangue dentro do baço, se ele está congesto, a ecogenicidade diminui, tá? E no caso de trauma, se eu tenho uma suspeita de ruptura esplênica, o que eu vou observar na ultrassonografia? Então, eu tenho 3 sinais que são bem importantes para sugerir esse diagnóstico. Diminuição do tamanho do baço, porque se o baço ele está sangrando, eu vou perder conteúdo de dentro do baço, eu não vou ter sangue circulando dentro do baço o suficiente, ele vai diminuir de tamanho. E vai, ao invés de um aspecto filiforme, ele vai ter um aspecto mais afunilado. Presença de líquido livre adjacente à cabeça e à cauda do baço. Então, aí vai depender de onde está exatamente a ruptura. Eu vou ter presença de líquido livre ali ao redor da região, caracterizando hemorragia. E eu tenho também um aspecto mais heterogêneo do baço. Então, ele perde aquele aspecto homogêneo, vai ficando heterogêneo e dá para a gente observar o enrugamento da cápsula. Então, a cápsula, se vocês observarem antes, ela é bem lisa, a gente vai ver ela mais irregular, mais enrugada. E isso para a gente é um sinal de ruptura esplênica. Então, vamos para estômago. Deixa eu beber uma água aqui, gente, que só eu falando, já cansei já. Vamos lá. O estômago, então, ele está localizado em abdômen cranial esquerdo também, né? Entre baço e fígado. Se o paciente estiver em jejum, ele vai ter um formato de roseta. Se o paciente tiver ingerido conteúdo alimentar, esse conteúdo ele tem um aspecto amorfo heterogêneo e vai gerar muitos artefatos, tá? Vários tipos de artefato, aí dependendo do que o cachorro comeu. Dependendo se tem gás no estômago, enfim,
Vai depender do tipo de alimentação desse paciente. Um animal que come só ração, ele vai ter um conteúdo um pouco mais homogêneo do que um animal que come outros tipos de alimento, tá? Mas a gente sempre vê muita presença de gás entremeado, então sempre tem a presença de artefatos. A estrutura da parede do estômago, ela é composta de 5 camadas. 6, na verdade, mas ao ultrassom a gente consegue identificar 5, tá? A gente consegue identificar a serosa com a subserosa, a gente não faz separação, a gente identifica como uma camada só, que é uma camada hiperecóica. A camada muscular, ela vem ser uma camada hipoecóica. Aí a gente vê a submucosa como uma outra camada hiperecóica. E depois a mucosa como uma camada hipoecóica. Só que a gente vê também uma interface que a gente chama de interface lumen-mucosa, que é mais uma camada hiperecóica, tá? Então, nessa região em que a gente terminou a mucosa e a gente vai cair no lúmen de estômago, a gente tem mais ainda essa camadinha de interface que é hiperecóica. Para fazer a mensuração, a gente tem que mensurar também da mesma forma que na bexiga, todas essas camadas, para chegar na mensuração final da parede do estômago. E a gente não pode mensurar nas vilosidades. A gente sempre tem que mensurar na parte em que a parede estiver mais estreita, entre as vilosidades, tá? Porque senão ela sempre vai dar aumentada. Se o estômago está repleto, a parede vai apresentar mais estreita. E se o estômago está vazio, ela vai apresentar um pouco mais espessa, tá? Mas a espessura média do estômago em jejum, ele é de 5 a 7 milímetros, tá? Lembrando que se o estômago estiver cheio, isso aqui vai diminuir. Então, vejam nesse vídeo, a gente vê uma série de camadas aqui. Então, ó, hiperecóico, hipoecóico, hiperecóico, hipoecóico, hiperecóico, né? E a gente consegue ver que é meio irregular aqui mesmo, por conta das vilosidades de estômago. E logo depois a gente vê uma região com artefatos, né? Artefatos aqui de reverberação, provocado pelo gás dentro do estômago. Então, onde que seria o correto da gente mensurar essa parede? Numa região em que ele tiver um pouco mais estreito, tá? Então, ou aqui, tá? Para fazer uma mensuração fora dessa região de vilosidades. Aqui tá uma imagem menor, mas aqui dá para ver que a gente tem aqui parede, aqui eu tenho uma vilosidade entrando aqui no estômago, uma região estreita. E aqui fazendo a mensuração nessa região, tá? Aqui também um estômago com conteúdo, com bastante artefato. Nesse caso aqui, a gente já tem uma medição de piloro, tá? Então, esse é o aspecto que apresenta um piloro. A gente vê aqui que já está em contato direto com o fígado. Não é possível a gente identificar perfeitamente as 5 camadas. Conforme a gente vai movimentando, a gente vê que essas camadas ainda existem, mas é mais difícil identificar uma a uma, fazer a separação delas, porque no piloro a gente já tem uma contração dessas camadas, né? É uma estrutura muscular de alta contratilidade. Então, é um pouco mais complicado da gente fazer essa separação. Mas é possível, sim, a gente fazer a mensuração desse piloro também, que aqui poderia ser em qualquer um desses locais durante essa contração.
O ideal para a gente avaliar o estômago seria um paciente com 8 a 12 horas de jejum, mas com ingestão de água, porque a água ela vai deslocar o gás, preencher o estômago de líquido, e o líquido ele não vai promover artefato, a gente consegue ver o líquido dentro do estômago, né? Mas nem sempre isso é possível. E existem também algumas alterações, por exemplo, quando o paciente está com vômitos frequentes ou com muita náusea, a gente vê, mesmo sem o paciente ter ingerido água, uma coleção de líquido dentro do estômago, tá? E é comum, não sei se vocês já ouviram, mas é comum a gente dizer, nossa, esse paciente está vomitando, esse paciente vai vomitar, tem muito líquido no estômago, ele vai vomitar, tá? Então é por isso, quando o paciente está em jejum, não está ingerindo nada, às vezes está até internado e está juntando líquido no estômago, isso é sinal de que o paciente está tendo êmese. Para avaliação, então, de parede, se eu tenho um aumento da espessura da parede, é um sinal de gastrite. Outro sinal é a irregularidade da parede e a perda da estratificação da parede, tá? Isso na região de fundo e corpo de estômago, tá? No piloro é um pouco mais difícil, como eu falei, da gente conseguir ver realmente essa estratificação, mas durante a movimentação a gente vê que ela existe. Agora, quando eu tenho gastrite, mesmo durante a movimentação, a gente não consegue fazer a definição dessa parede, tá? E aí fica parecendo tudo alterado. E bastante irregular. Quando eu tenho presença de corpos estranhos, nem sempre eles vão ser visibilizados pelo ultrassom. A gente consegue ver quando eu tenho um corpo estranho com uma densidade relativa boa, que aí ele vai apresentar ecogênico na minha imagem. Ou quando eles são formadores de sombra. Desculpa. Quando eles são formadores de sombra, eu também vou conseguir sugerir que possa ter um corpo estranho na minha imagem sonográfica. Em casos de as neoplasias de estômago, normalmente elas não são muito nodulares, elas são um grande aumento de parede, parecem com um grande aumento bem irregular da parede, com perda total da estratificação, e elas têm um crescimento bem rápido e costumam ser bastante agressivas, tá? Podem ser imagens com vacuolização também. E o fígado, nosso querido fígado. O fígado ele está localizado abaixo do gradil costal, já ali, principalmente do lado direito, mas também a gente tem um pedacinho dele alcançando o lado esquerdo, né? Ali na região cranial do estômago. Se o fígado aumenta, ele aumenta por inteiro. Então, ele não vai aumentar só para o lado direito, ele vai aumentar também abraçando o estômago e chegando até do lado esquerdo. Então, em alguns pacientes, às vezes a gente está ali avaliando o baço do lado esquerdo e a gente já vê o fígado, tá? Então, significa que esse fígado também está bem aumentado. O tamanho do fígado, ele é mensurado não só pela localização, por exemplo, se ele está lá do lado esquerdo, né, para a gente saber que ele aumentou, pelo que a gente está vendo, mas também pela pressão que a gente exerce na avaliação do fígado. Então, o normal é que a gente exerça um pouco de força para conseguir visualizar o fígado ali abaixo do gradil costal. Se eu não estou realizando nenhuma força, eu coloquei o meu transdutor ali caudal ao gradil costal e eu já estou vendo o fígado fora do gradil costal, é sinal de que esse fígado está aumentado. Agora, se eu estou realizando muita força, se esse fígado está muito escondido dentro do gradil costal, é sinal de que ele pode estar diminuído, tá?
Outra coisa importante para a gente avaliar se ele está aumentado, diminuído ou normal, são os bordos desse fígado, tá? Então, o normal é que o fígado tenha bordos lisos, bem definidos, tá? E que os bordos dos lobos, eles são um pouco angulares, né? E se a gente tem os bordos muito arredondados, esse fígado está com cada lobo muito redondinho, isso também é um sinal de aumento de hepatomegalia, tá? De aumento do fígado. A ecotextura normal, ela é homogênea, então com margens lisas, e a ecogenicidade do fígado, ela fica entre a do baço e a da cortical renal. Então, o fígado, ele é um hipoecogênico, mais ecogênico que o rim e menos ecogênico que o baço. A gente sempre vai fazer a relação entre esses três, tá? Então, é um ponto muito importante para vocês saberem essa ordem. Baço, fígado e cortical renal, tá? Do mais ecogênico para o menos ecogênico. Todo o tempo, durante o exame, a gente está fazendo essa relação entre os três. Bom, no parênquima hepático, a gente consegue visualizar vasos, muitos vasos no parênquima e alguns ductos. Quando o fígado está normal, a gente visualiza pouco esses ductos. Mas a gente consegue ver muitos vasos. E vocês vão notar na imagem de fígado que tanto a gente vê os vasos lá anecogênicos sozinhos, quanto a gente vê os anecogênicos vendo uma parede hiperecogênica. Então, quando a gente vê essa parede do vaso hiperecogênica, seja em corte longitudinal ou seja em corte transversal, isso significa que aquele vaso é um vaso derivado do sistema porta. E quando o vaso ele não tem essa marcação de parede, significa que ele não é um vaso do sistema porta, tá? Então, isso vai ser bem importante vocês saberem futuramente, quando vocês chegarem na parte específica para avaliação hepática, para ter um detalhamento aí em cima disso, tá? Então, lembrem-se, vaso com parede hiperecogênica no fígado é vaso de sistema porta, tá? O ducto, ele é muito difícil da gente diferenciar o ducto de vasos que não são do sistema porta, porque a gente não tem um contorno, né? Não tem uma parede bem demarcada. Mas num fígado normal, a grande maioria é vaso e a gente vê um ou outro ducto. Mas a gente consegue ver quando esse ducto tem alteração, aí já dá para diferenciar bem, né? Num fígado normal, a gente necessitaria do Doppler para fazer essa diferenciação do que é ducto e do que é vaso. E quando a gente tem alteração desse ducto, a gente vai ver uma dilatação, sinal de inflamação, obstrução, e a gente vê esse ducto bem dilatado, com uma espessura bem maior, um diâmetro bem maior do que o diâmetro de um vaso. Vesícula biliar. Bom, a vesícula biliar, ela está localizada lá no abdômen cranial direito também, e ela está impressa no lobo medial direito do fígado, tá? Então, ela está lá no meio do fígado mesmo. No ultrassom, quando o fígado está normal, dificilmente a gente vai ter a separação dos lobos, a gente vai ver essa separação bonitinha dos lobos. A gente vai mesmo por topografia. Agora, quando está alterado, principalmente quando essa alteração não é difusa, em um lobo ou outro do fígado, aí a gente consegue fazer a separação bem bonitinha. Quando vocês estiverem no módulo de fígado, vocês vão ver bem a anatomia muito detalhada desse fígado, com a localização de todos os lobos. A parede da vesícula biliar, ela é bem discreta. Então, o normal é a gente quase não ver a parede de vesícula biliar, tá? E a gente vê uma estrutura em formato esférico ou elipsoide também, da mesma forma que a bexiga urinária. Isso vai variar se a vesícula biliar está muito cheia ou com menos conteúdo. E o conteúdo normal dela
é um conteúdo anecogênico, tá? Quando eu tenho presença de conteúdo hipoecogênico, isso está relacionado à presença de lama biliar. Então, esse conteúdo, ele deixou de ser um conteúdo líquido e ele tá, é como se estivesse engrossando, ele tem mais uma textura a mais, tá? E eu posso ter também presença de cálculos biliares, que aí eles vão se comportar da mesma forma com que se comportam na bexiga urinária. Eles vão, a gente vai ver só a meia luazinha mineralizada, branquinha lá, hiperecogênica, com formação de sombra acústica posterior, tá? Bom, então, alguém tem dúvida? Nayara, Sim. quando ele fala lama biliar discreta, moderada e intensa, é pelo tanto que está preenchida a vesícula, tipo em porcentagem, Sim. ou não? Não necessariamente E qual... porcentagem, mas, por exemplo, se eu vejo um pouquinho de lama acumulado, eu considero como leve, moderada, tem que estar menos da metade da vesícula urinária, e intensa quando o meu conteúdo está totalmente hipoecogênico. Ele deixa de ser escuro, assim, anecoico, e fica totalmente hipoecogênico. Mas essa diferenciação, ela não quer dizer que seja um mais grave do que o outro, por exemplo. Uma usa o líquido difusamente, ele está mais grosso, né? E o outro ele está em formato de sedimento, então ele acaba sedimentando aqui embaixo. Se fosse possível a gente fazer sacudir a vesícula igual a gente sacode a bexiga urinária, a gente vê também movimentação desse sedimento. Às vezes, quando o animal ele está respirando muito rápido, a gente chega a conseguir ver essa movimentação do sedimento aqui da vesícula biliar. Então, independente da quantidade, ela não tem relação com a gravidade propriamente, tá? Bom, então aqui a gente vê o parênquima hepático bem hipoecogênico, uma paredinha discreta aqui da vesícula biliar, eu consigo ver ela aqui na região ventral e na região dorsal, mas vocês podem ver que é até de difícil visualização essa parede, muitas vezes ela some e a gente consegue ver só a área mais escura mesmo de conteúdo. Eu vou passar de novo o vídeo. E observem que é bem difícil a gente fazer a separação dos lobos. Com o transdutor linear e muita experiência, a gente consegue, tá? Mas no início é bem difícil fazer essa diferenciação. Então, observem que a gente vê com dificuldade mesmo a parede da vesícula urinária. Então, o normal da parede é isso, tá? Se eu tenho uma parede muito visível, ou se eu tenho separação entre o fígado e uma parede da vesícula, ou uma parede de vesícula espessa, isso é sinal de problema, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre esses problemas à frente. Bom, o que eu tenho então de fígado e vesícula biliar? Hepatopatias agudas, tá? Que é o mais comum da gente fazer a avaliação hepática, de encontrar de alteração hepática. A hepatopatia aguda, ela vai trazer para a gente uma diminuição da ecogenicidade do parênquima, tá? Então, lembrando que a ecogenicidade do fígado, ela é uma ecogenicidade intermediária, então ela está mais escura que o baço, mas ela ainda tem que ser mais clara que a do rim. E vai ser bem fácil da gente fazer essa diferenciação, porque o rim direito ele está em contato direto ali com o fígado, então dá para fazer facilmente essa comparação. Então, quando essa ecogenicidade ela está se igualando ou até mais baixa do que a do rim, isso é um sinal de hepatopatia aguda, tá? Não dá para a gente diferenciar causas dessas hepatopatias, mas... Espera aí só um pouquinho.
Não dá para a gente fazer a diferenciação dessas hepatopatias, mas normalmente estão relacionadas à hepatite viral, lipidose hepática nos gatos, hepatopatia esteroidal, pode ser secundária a hemoparasitoses e pode ser também secundária a intoxicações, tá? Então, caracterizada pela diminuição da ecogenicidade do parênquima, e é comum que o fígado receba um aspecto de céu estrelado. Então, apesar de bem hipoecogênico, ele fica com vários pontinhos hiperecogênicos, dando a impressão mesmo de um céu escuro com estrelinhas, tá? Então, a gente chama de aspecto de céu estrelado. E as dimensões desse fígado, elas podem estar normais ou aumentadas, tá? Normalmente estão aumentadas, na maioria dos casos. Em caso de hepatopatia crônica, a hepatopatia crônica, a gente classifica como uma fibrose hepática. Então, o crônico é quando o tecido do fígado, ele já vai sendo substituído por tecido cicatricial. Então, são os sinais de fibrose, né? Então, a gente já vai ter um aspecto heterogêneo, difuso no fígado. Essas regiões de fibrose, elas vão ganhando ecogenicidade. Então, eu tenho um aumento da ecogenicidade geral do fígado, tá? Quanto mais fibrose, mais ecogênico esse fígado vai ficando, tá? E eu tenho normalmente um tamanho normal ou principalmente diminuído. Quanto mais região de fibrose, a fibrose ela ocupa menos espaço do que uma célula funcional. Então esse fígado ele vai encolhendo. E uma das características de que o fígado está diminuído, além daquela da pressão, que a gente vai precisar de muito mais força para ver o fígado ali abaixo do gradil costal, às vezes até trocar a janela acústica, fazer uma janela intercostal para conseguir fazer a visualização, o estudo desse fígado, porque ele fica realmente difícil da gente conseguir ver por baixo do gradil costal. Uma das características, outra característica que ele está diminuído é a presença de bordos irregulares. Então, se ele está com bordo irregular, aumento da ecogenicidade e eu preciso fazer força para ver, é sinal de hepatopatia crônica, de diminuição hepática, tá? A hepatopatia crônica, ela pode ser só fibrose hepática, seria um grau mais leve, ou ela pode chegar ao ponto de perder totalmente a função, e aí é um fígado cirrótico, tá? E aí já não tem mais, não tem mais recuperação. O fígado cirrótico, ele já está totalmente fibrosado, ele já está totalmente atrofiado. No caso da cirrose, é muito comum a gente ver esse fígado quase que em formato de cacho de uva, tá? Ele vai adquirindo vários formatos nodulares, bem ecogênicos, mas diferente, o aspecto é diferente da neoplasia. Apesar dele ser heterogêneo, ele não vai apresentar áreas cavitárias, tá? Mas é comum porque essas fibroses vão formando cicatrizes e diminuindo esse fígado em vários pontos, deixando alguns pontos funcionais até que tudo para de funcionar. Bom, na neoplasia, então, o tipo de neoplasia mais comum no fígado é a neoplasia nodular heterogênea. Na neoplasia nodular, ela pode ou não apresentar nódulos, apresentar áreas cavitárias, tá? Mas uma das características é que o parênquima ele é muito heterogêneo, mas é bem diferente de uma hepatopatia crônica, é uma heterogeneidade muito marcada. E também a gente pode ter a neoplasia heterogênea difusa, e aí ela vai ser muito bem delimitada pela presença de áreas cavitárias. É extremamente comum neoplasia hepática ter área cavitária, seja difusa, seja nodular, ela tem uma tendência realmente a fazer áreas cavitárias em caso de neoplasia. E aquela avaliação de paredes, né, de vesícula biliar? A gente tem a colecistite,
que é uma parede da vesícula biliar inflamada. Isso vai demonstrar para a gente uma parede espessa, uma parede irregular, e tem também uma perda da ecogenicidade dessa parede. Então, vocês viram que ela é levemente hiperecogênica, ela é mais branquinha realmente do que o fígado adjacente, né? Onde a gente consegue delimitar essa parede, a gente vê que ela é hiperecogênica, apesar de muito fininha. Ela se torna espessa e ela perde essa ecogenicidade, tá? Então, ela diminui a ecogenicidade. E a gente classifica como uma sobrecarga biliar, tá? A colicistite, ela acontece por alimentação inadequada, mas também acontece secundária a várias alterações hormonais. Por exemplo, aumento de colesterol, aumento de triglicérides pode levar a colicistite, tá? E a colangiohepatite, qual que é a diferença? Além da sobrecarga biliar, a gente também vai ter uma sobrecarga hepática. Tá? Na colangiohepatite, a gente tem o fígado heterogêneo, sobrecarregado. A gente pode ter também aqueles sinais de congestão, com o fígado em aspecto estrelado, e uma parede de vesícula biliar bastante espessa. Então, isso vai caracterizar para a gente a colangiohepatite. Vamos fazer um intervalo? Tá bom. Deixa eu ver, deixa eu parar aqui. Até aqui, alguma dúvida, gente? Então, todo Nayara. acompanhar? Sim, pode falar, Maria. Então, eu não sei se tá todo mundo com a mesma impressão que eu. Eu acho que eu tô acompanhando, mas aí eu fico imaginando as imagens, né? Eu não sei se eu tô imaginando certo. Mas do jeito que tá falando, a gente tá entendendo. Sim, não, mas amanhã vocês vão ver bastante dessas imagens e no final aqui eu vou mostrar mais imagens para vocês também. Eu não consegui colocar todas no slide, mas eu vou abrir aqui, então, várias imagens separadas já para mostrar para vocês, tá? A senhora tem imagem alterada, tipo, é porque, igual a senhora tá mostrando, claro, sempre tem que mostrar o normal primeiro, mas é porque eu sempre fico imaginando a bagaceira mesmo. Sim, vocês vão ver muita bagaceira ainda, não preocupa não. Mas eu tenho sim, eu vou mostrar para vocês algumas, até separei umas aqui agora de alteração de vesícula biliar também. A gente vai passar por algumas imagens sim, tá? A gente está quase terminando essa parte mais teórica, e aí eu vou mostrar várias imagens para a gente discutir. Tá bom. Tá bom. Meia horinha, voltamos em meia hora, pode ser? Pode sim.